Salve, salve rapaziada, Rise Trader na área para mostrar mais uma ferramenta, para mostrar a mesma ferramenta, só que agora online para vocês aí, tá? Vamos entrar aqui em risetrader.com. Logo de cara a gente já vê aqui o meu scanner, onde eu trabalho ao vivo aqui. Quando o jogo começa, ele começa a dar os gráficos para mim aqui de pressão, só que um gráfico um pouquinho diferente do que a gente está habituado, tá? Eu coloco as pressões do minuto um, dos últimos um minuto, dos últimos dois, dos últimos três, né? Se você clicar aqui, ele diz mais ou menos o que que é, né? Dá uma explicação breve, né? Do que do que é cada coluna dessa, tá? Tá no formato aqui que eu uso, na organização que ao longo do tempo eu estipulei a melhor organização para mim, tá? Aqui tem um link direto pro jogo, né? Caso você queira ver mais alguma coisa ali, já te dá um link direto para você ver algumas situações do time, né, do que tá rolando, tanto no ao vivo quanto no pré, tá? Aqui eu tenho minhas colunas também de estratégias, né? Até o momento, as que eu mais uso são essa S5 e S6, tá? A S1, a S2, a S3 e a S4 eu já usei bastante, mas elas têm a ver muito com correção de longa exposição e lei zebra, né? Como essas S5 e S6 estão me dando mais grana, eu tô focando mais nela, tá? Mas a parte que eu quero mostrar mesmo para vocês aqui não é essa parte do scanner. O scanner é uma coisa mais minha, né? Dá para ensinar uma galera a ler ele, né? É de grande ajuda. Já tem um pessoal aí trabalhando com essa ferramenta, né? Aqui começar o jogo amanhã, ela já vai te dar os parâmetros ali. Bom, mas a parte que eu quero mostrar para vocês é uma parte aqui que eu acho que vai agregar ao trade de todo mundo aqui, ó. Você vê nessa parte aqui do Mycroft Homes, tá? Até 15 jogos. Esse até 15 jogos ele significa que ele analisa até 15 jogos, até os últimos 15 jogos do time. Porém, aqui é na situação casa e na situação fora, não tem a ver com a situação geral. Ela ainda está bem inicial, essa ferramenta. Ela, ela também foi feita exclusivamente para mim, né? De mim para mim mesmo, né? Analisando somente aquilo que eu cheguei a utilizar um dia. Hoje aqui a gente tem 268 colunas, né? Podemos dizer aí que 250 delas contêm dados relevantes sobre os dois times, né? Nas suas situações casa e fora. Tem alguns parâmetros gerais também, mas são parâmetros gerais assim meio que condizente com a situação casa fora. Por exemplo, aqui o ranking home, isso aqui é uma situação geral, né? Se você clica aqui, você já sabe que é a posição do time na competição. Isso aqui tem a ver com casa e fora. Então, por exemplo, essa é uma situação onde eu analiso a posição tratando casa fora. Mas são pouquíssimas colunas que tem a ver com casa fora. Podemos dizer aí que 85% das colunas tem a ver com o time da casa jogando em casa e o time de fora jogando fora, tá? Aqui eu estou editando, eu estou passando isso previamente para vocês sem finalizar, porque eu vou ter que me ocupar aí durante os próximos dias e eu vou passar um bom tempo sem conseguir editar essa tabela. E acabei de terminar aqui a parte do full time. Tem toda a parte do HT que eu ainda preciso editar, né? Mas no momento eu não vou conseguir. Então essas colunas que estão escritas aí, coluna 255 e tal, isso aí é toda a parte do HT que eu ainda não consegui fazer, tá? Então a parte do HT não vai estar pronto para uso ainda. Aqui tem informações sobre quem faz os gols, quem dá mais passes, né? Porém também ainda não está editado. Tem informações sobre o técnico, se ele vem treinando o time há tantos jogos. Aqui tem uma sequência de jogadores mais escalados, né, que participam mais em campo, com nota e camisa que eles usam. Tem um monte de informação relevante. Essa parte que está colorida, ó, faixa azul em cima, tá? Vou dar um zoom maior aqui para vocês. Ó, se eu quero tirar ali a observação, é só clicar de novo aqui em qualquer outra que sai. Quando tem essa faixa azul em cima,
se trata do time visitante. Veja que a faixa azul, cor do time visitante. Logo, o time mandante tem a faixa verde, né? A faixa verde aí, ó, tudo sobre o time mandante. Ah, eu tô falando só do time mandante? Não, eu tô falando dos jogos do time mandante jogando em casa. Eu vou explicar essa parte com mais detalhe aqui, ó. Essa parte laranja aí são as informações iniciais da partida, né? O URL do mesmo jeito ali para você ir direto pro jogo, caso precise, queira ver, né? Ou caso queira marcar o jogo, né? Eu vou mostrar aqui como vocês fazem um filtro bem parecido com as ferramentas que tem no mercado aí. Na verdade, eu julgo que a facilidade de fazer um filtro aqui após compreender a dinâmica da tabela é bem melhor, tá? Digo com um pouco de propriedade porque eu já usei pelo menos duas das que tem no mercado aí. Isso aqui vai substituir elas? Não é essa a minha intenção. A minha intenção é dar uma ferramenta gratuita aí para a galera. Não tenho a intenção de cobrar nada por esse serviço por enquanto, entendeu? Por enquanto e por um longo tempo. Aqui já é um serviço de quase 6 anos e até então nunca cobrei por ele. Enfim, vamos lá, continuando sobre a explicação da tabela. Informações iniciais, tá? Aqui, ó, tem uma quantidade de equipes. Se eu bater aqui, já vem uma observação. Quantidade de times que existe na competição e seu formato, ou seja, 1x20 significa que tem um grupo de 20 equipes. Nesse banco de dados tem 79 campeonatos. Todos eles são de pontos corridos e alguns contém playoffs, né? Que vai para aquela fase de grupo. Já é uma fase que eu não gosto, que eu trabalho hoje em dia por eu ter conseguido obter resultado, mas que eu não gosto. Eu gosto só de ponto corrido. Então aqui não tem Champions League, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Copa do Rei, nem a Pocal, não tem aquela que é mata-mata lá do, acho que é da Inglaterra, né? Enfim, aqui tem os dois principais campeonatos de cada país da Europa, né? Nem todos, mas pelo menos uns 90% dos países da Europa e da América Latina, somente. Aqui não tem China, não tem Índia, não tem África, não tem Emirados Árabes, não tem nada disso. Só tem os campeonatos que eu trabalho, por enquanto só isso, tá? Tem 79 campeonatos aqui, tá? Romênia, Suécia, Suíça, Alemanha, 1 e 2, né? Na maioria desses países são 1 e 2, tá? Aqui o sul-americano, que é o que eu mais faço, tem quase tudo. Só não tem Venezuela e Uruguai tem, mas eu uso pouco o Uruguai. O Uruguai é um país muito pequenininho, né? Porra, tem meia dúzia de times lá e o campeonato deles parece o campeonato carioca. Eles fazem uma lambança para que os times se enfrentem, os times grandes se enfrentem várias vezes para poder dar público. Não acho errado da parte dele, mas para fazer trade fica uma merda. Mas enfim, vamos lá. Aqui então, você vai batendo e vai vendo a explicação, tá? Ó. Ranking home, ranking away. Aqui, ó. Quantidade de jogos na competição do home, na competição atual, tá? Quantidade de jogos na competição do away, né? Aqui tem os pontos conquistados. Deixa eu ir passando, ó. Pontos conquistados do home, pontos conquistados do away. Aqui é o round, né? É uma coisa que eu gosto de ver bastante, né? Tem, dependendo da situação, é bom você olhar o must win do jogo. Então, aqui, ó, nós temos aqui 15, ó, 29, 15 pontos. A amostra aqui tá bem. Deixa eu tirar um pouco do zoom para mim fazer uma leitura mais aberta dessa situação aqui, dessa tabela. Dessa parte aqui, ó. O que, que eu observo aqui, ó? Aqui eu vou observar, ó, round, abertura, rodada 19, né? É um campeonato que é a primeira fase do campeonato, né? É um campeonato de abertura, imagino, né? Como é Costa Rica, eu já sei como é que funciona lá, essa abertura, tá? Aqui nós temos o 11º jogando contra o 19º, né? Ou não, não é isso, calma aí, deixa eu voltar mais. Nós temos o sexto jogando contra o 11º, certo? Cada um com 19 jogos, então não tem ninguém, vamos dizer assim, com partidas em aberto aqui. Um conquistou 29, outro conquistou 15. Então, o sexto contra o 11º. Já sei que tem uma distância aqui de 4 posições, já gosto, entendeu? E essa é uma situação que eu já gosto.
tá? E aqui eu vejo que tá na rodada 19. Dependendo da situação, é bom ir lá no campeonato ver quantas rodadas faltam, etc. Mas aqui a gente vê que já tem 12 times na competição. 12 com 12, 24. Menos 2, 22 partidas, tá? Então, se a gente tem aqui a 19ª rodada, sabemos então que falta 3 para acabar, tá? O must-win aqui, dependendo da situação, é muito grande em cima desse Guanacasteca aqui, tá? Por conta da colocação dele. Aí, beleza. Só um exemplo de leitura naquela parte. Aqui eu tenho as odds, tá? Odds, elas são extraídas na maior parte da Bet365, tá? Quando não tem a disponível na Bet365, aí ele busca depois na Betano, essas outras que cedem odds para o Flash Score, tá? Aqui eu tenho a quantidade de jogos analisados do time da casa jogando somente em casa. Se atenta a esse detalhe, tá? Então aqui, ó, por mais que eles tenham lá quantas partidas mesmo, ó? Por mais que eles tenham ali, ó, quantidade de jogos home, 19 jogos cada um tem na competição. Em casa foram analisados os últimos 8, tá? Em casa foi analisado os últimos 8. Então se atente a esse detalhe, tá? Faixa verde em cima significa tudo sobre o time da casa. Tudo sobre as partidas do time jogando em casa, tá? Então dessas 8 que foi analisado, 87% ele ganhou, 12 ele perdeu e 0 ele empatou. Veja que não fica no 0 a 0 esse jogo. A pessoa ou perde ou ganha, né? Você bate aqui, tem, ó, time 1, vitória jogando em casa, tá? Bate de novo, som, vai para cá. Time 1, derrota jogando em casa. Time 1, empate jogando em casa, tá? E aqui, ó, eu tenho uma coisa interessante para vocês, ó, 87%. Ó, time 1 fez pelo menos, não, time 1 fez o primeiro gol da partida. Time 1 fez o primeiro gol da partida. Time 1 sofreu o primeiro gol da partida. Então, ou seja, dessas 8, 87% ele fez o primeiro gol da partida. Isso significa 7. 87% de 8, 7 partidas, tá? 12, ou seja, ele sofreu o primeiro gol da partida. Aí uma coisa interessante que vocês vão começando a aprender conforme vão usando. Ó. Vamos deixar esse fez o primeiro gol da partida bem aqui, ó. Pronto. E aqui, ó, vamos pular essas colunas aqui, tá? E vamos vir bem para essa aqui, ó. Esse APFV. Após fazer o primeiro gol, tá? Isso aqui, essa porcentagem, ela condiz com os 7 jogos que ele abriu o placar. Sobre essa porcentagem, tá? Isso aqui vira 100% para esse cálculo aqui, tá? Não vira 100% dos jogos analisados, mas esse resultado é sobre o cálculo que fez o primeiro gol. Onde você vai identificar isso aqui, ó. Time 1 após fazer o primeiro gol. Vitória jogando em casa. Ou seja, dos jogos que ele fez o primeiro gol, ele venceu 85%. Ele perdeu 14%. Ou seja, dos jogos que ele fez o primeiro gol, ele perdeu uma, tá? E ganhou as outras 6, tá? Se atente a essa situação. E aqui, ó, após, né, o empate. Colocando aqui, você vai lendo a legenda de cada situação. Time 1 após fazer o primeiro gol, derrotas jogando em casa, tá? E aqui, ó, após, ó, sempre após esse vitória, derrota, empate, vem a situação sobre após o gol, tá? Aqui, nessa primeira parte, né, vitória, derrota, empate, aí vem as situações de over 0,5 efeitos, tá? Eu não, ó, aqui não precisa de retorno à média, porque eu não trato os dados globais, os gols globais, tá? Eu já elimino a possibilidade de retorno à média, porque eu já não dou essa possibilidade, eu não trato de todos os gols que aconteceu na partida. Eu sempre falo do primeiro gol que aconteceu na partida, entendeu? E sempre falo de time fez pelo menos um gol, time fez pelo menos 2 gols, time fez pelo menos 3 gols. É só até aí que eu trabalho, tá? Então aqui se você abrir, você vai ver, ó, time 1 fez pelo menos um gol no jogo. Quantos gols aconteceu? Pode ter acontecido 1 milhão, não interessa.
Eu tô tratando aqui do um gol que ele fez, entendeu? Do 0,5 gols. Ou seja, ele fez pelo menos um gol na partida. A mesma coisa eu trato para ele tomar aqui, ó. Time um sofreu pelo menos um gol na partida, tá? Eu elimino completamente aquela. Tem gente que dá até nomenclaturas diferentes na ciência de dados quando começa a passar para gente que não é do meio, né? É o caso do pessoal lá do maiorzão, né? Do cara que é o, o highlight do, do meio das apostas. Ele chama diferente lá. Eu nunca vi aquele estudando ciências de dados, né? Aquele nome que ele fala. Mas tudo bem, o que interessa é entender, e do jeito que ele fala, entende. Então aqui a gente chama de retorno à média, ou seja, aconteceu 3 num, aconteceu 5 no outro, você soma os dois, você vai ter que fazer uma nivelagem, porque em um aconteceu 5, no outro não aconteceu 3. A média não pode ser 4,5 por jogo, entendeu? A média não é essa. Essa não é uma média correta. Tá? Então nem faça esse tipo de cálculo, que isso é um cálculo justificável, né? Porque aconteceu os gols, mas ele não é assertivo. Tá? Pelo menos para mim, eu não trato ele como assertivo. Então aqui eu tenho, fez pelo menos um gol na partida, fez pelo menos 2 gols na partida, fez pelo menos 3 gols na partida. Aqui eu tenho no trâmite geral, né? Feitos e tomados, tá? Ou seja, ou ele fez ou ele tomou pelo menos um gol na partida. Ou seja, a partida teve pelo menos um gol, tá? Aqui, ó. Time 1, aconteceu pelo menos um gol no jogo, entre feitos e tomados. Aconteceu pelo menos 2 gols no jogo, entre feitos e tomados. Aconteceu pelo menos 3 gols no jogo, entre feitos e tomados. Isso aqui são dados sobre o full time, tá? E não trata da situação após acontecer algum evento gol, tá? Isso já vai acontecer aqui nas próximas 15 colunas, tá? São cada informação, cada situação, né, ó, após fazer, após tomar e quando o jogo está 0-0, essas 3 situações são 3 situações só. Quando o jogo está 0-0, quando ele toma o primeiro, quando ele faz o primeiro. Cada situação dessa tem 15 colunas de informação que eu julgo relevante. Então aqui a gente vai para as próximas 15 e a gente vai vir aqui, ó, time 1 após fazer o primeiro gol. Após ele fazer o primeiro gol, ele venceu 87% das partidas que ele fez o primeiro gol, tá? Não é 87% das partidas que foram analisadas, é 87% das partidas que ele fez o primeiro gol, tá? Então, se a gente tem 10 jogos analisados e ele fez o primeiro gol em 5, isso ali é 85% de 5 jogos, tá? Se atende a esse fato também. Aí aqui ó, eu tenho o venceu, perdeu e empatou. E aqui eu tenho uma situação agora que é, ela só existe quando ele toma ou faz o primeiro gol, que é o ampliou, cedeu e ficou, né? Ficou do jeito que estava. Isso aqui eu uso muito para estratégia de longa exposição. Então aqui eu tenho, ó, após fazer, ó, time 1, após fazer o primeiro gol, ampliou o placar para 2-0, ou seja, o segundo placar foi 2-0, tá? Então, quando eu quero um longa, eu quero um time que costuma fazer esse segundo placar no jogo, tá? Que tem essa média de protect list bom. Como eu vejo o protect list? Eu não olho nem no fez, nem no ficou. Eu olho aqui no cedeu, sabe? No sofreu. Quando esse sofreu é bem baixinho, ele tem um protect list bom. Principalmente quando ele vence a partida e não deixa empatar, tá? Então aqui dos jogos que ele fez o primeiro gol, ele ampliou em 57%, ele tomou 1-1 como segundo gol da partida, né? Cedeu o placar, né? Não protegeu o placar e ele manteve, né, no 1-0 em 28% das partidas, tá? Isso aqui vai ter uma aba aqui que você vai apertar pum, e ele vai vir enumerado. Ele vai dizer que isso aqui foram 5 jogos, isso aqui foram 3 jogos, isso aqui vai ter 2 jogos. Um clique só vai mudar tudo isso aqui de porcentagem para enumerado para você ver é, o que é 50%, 57% são quantos jogos de quantos jogos. Você vai poder ter essa possibilidade também. Logo, logo, e essa parte tá mais alinhada, tá mais rápida para fazer, tá?
Aí aqui, continuamos. Aqui agora, ó, se ele fez o primeiro gol da partida, obviamente a gente vai tratar agora do segundo, do terceiro e do quarto. Então, eu vou aqui, ó, para após, né? Ó, time 1 após fazer o primeiro gol da partida, fez pelo menos mais um gol na partida, tá? Eu vou vir aqui, ó. Time 1 após fazer o primeiro gol, fez pelo menos mais dois gols na partida, entendeu? E eu venho aqui de novo. Ó. Time 1, após fazer o primeiro gol, fez pelo menos mais 3 gols na partida. Tá? E aqui, por que aqui é 0,5? Porque o visitante ele parte do zero. Para esse tipo de análise aqui, o home ele parte do 1. Ele já tem um gol. E o visitante parte do zero. Então, aqui a gente vê a capacidade do visitante marcar após sofrer o primeiro gol. Pelo menos, na verdade, não é isso que eu olho. Aqui eu olho é a incapacidade, né? Ou vamos dizer assim, a capacidade do time tomar, o time da casa tomar. É tudo relativo ao time da casa. Então eu tô vendo aqui. Em quantos por cento dos jogos que o time da casa faz o primeiro gol, né? Ele toma pelo menos um gol, pelo menos dois gols, pelo menos três gols. Então eu tenho essa resposta aqui nessa coluna, tá? Time 1, após fazer o primeiro gol, sofre pelo menos um gol na partida. Eu tenho aqui uma média para esse jogo de 42%. É uma média alta, entendeu? Não gosto dessa média para minha estratégia. Na verdade, eu trato isso bem abaixo disso. Tá? Ó, time 1, após fazer o primeiro gol, sofreu pelo menos dois gols na partida, que já fica ruim pra caramba, ó, 14%. Aqui é a pior parte. Ó. Time 1, após fazer o primeiro gol, sofreu pelo menos 3 gols na partida. 14%, entendeu? É um jogo, né? Enfim, não é uma média boa para esse Guanacasteca aqui. Tá? Beleza, aqui eu creio que vocês já começaram a entender a dinâmica, né? Aqui, ó, eu tenho quando parte do 0 a 0. Eu, aqui, ó, aqui é gols na partida após fazer o primeiro gol, tá? Então, como eu vou tratar agora de gols na partida entre feitos e tomados, né? Então, eu parto a partir do 1. Então, ó, time 1 após fazer o primeiro gol, a partida teve pelo menos dois gols no total. A partida, agora não interessa se foi feito ou foi tomado, tá? E aqui eu vou agora para 3 gols, ó. Time 1 após fazer o primeiro gol fazer o primeiro gol, né? A partida teve pelo menos 3 gols no jogo, né, no total. E aqui, ó, time 1 após fazer o primeiro gol, a partida teve pelo menos 4 gols no total. E aqui agora eu vou para a situação de tomado. Quando o favorito, né? Quando o favorito não, o time da casa toma o primeiro gol na partida, tá? E, ó, e a situação e essa mesma ordem de lógica se repete para o visitante, só que agora jogando fora de casa, tá? Mas ele trata na mesma ordem, quando ele faz, quando ele toma, né? E quando tá 0 a 0. Primeiro quando tá 0 a 0, segundo quando ele faz, na mesma ordem do primeiro, e terceiro quando ele toma, tá? Na mesma ordem que tá aqui os terceiros, na mesma posição de coluna, tá para o time de fora, tá? Então aqui, ó, vamos lá, ó. Time 1, após sofrer o primeiro gol, vitória jogando em casa. Então, ou seja, ele sofreu gol em uma partida, só que ele venceu essa partida, ó. Ele venceu, ele virou. Mas a gente tem que se atentar que esse 100% aqui a gente tá falando de uma partida. Não tem muita relevância para remontada, tá? Então é bom você saber quantos jogos foram, qual é a porcentagem de jogos que ele tomou o primeiro gol para poder levar isso aqui em relevância, entendeu? Ou seja, e eu vou explicar essa parte aqui dos filtros. Vou chegar lá, que vai ser a parte mais da hora para vocês listarem o jogo de vocês, tá? Aqui eu tenho as derrotas, aqui eu tenho os empates. Tá zerado porque foi só um jogo só. Se ele ganhou 100%, obviamente, né? Aqui ele fez o primeiro gol, é óbvio, né? Porque se ele ganhou, ele empatou e virou, né? E aqui zerado. E aqui eu tenho a situação agora. Ó, veja que quando o time 1 toma o primeiro gol, ele parte do zero. E agora quem parte do 1 é o visitante, ó. Time 1, após sofrer o primeiro gol, sofreu pelo menos mais um gol no jogo. E quando eu venho para aqui, ó, eu parto do zero. Time 1, após sofrer o primeiro gol, fez pelo menos um gol no jogo. E eu posso ir para maior aqui, ó. Time 1, após sofrer o primeiro gol, fez pelo menos 3 gols no jogo. Tá? Aqui eu tenho tudo na mesma posição sobre o time visitante, tá? É as mesmas condições.
são o mesmo posicionamento, são o mesmo jogo de cores, só muda a faixa em cima. Faixa em cima azul, estamos falando do visitante. Faixa em cima verde, estamos falando do mandante. Beleza. Agora eu vou dar um exemplo de criar lista aqui, tá? A maioria dessas colunas, ela vai se aplicar o filtro. Só que quando tem texto, o filtro não se aplica. E se ele se aplicar, ele está se aplicando de maneira equivocada, tá? Não é que é de maneira equivocada. O filtro ele tenta filtrar de alguma maneira. Ou seja, se eu ver aqui, ó, tem 1x2. 1x2 não é uma porcentagem. Eu não vou aplicar um filtro em 1x2. Mas se eu colocar aqui, ó, maior que 1, ele não aconteceu nada. Mas se eu colocar maior que 1x, nada ainda. Um maior que 1x1, nada ainda. Bom, não é para acontecer mesmo. Então agora, menor que 1. Aplicou um filtro ali. Não era para aplicar. De maneira equivocada? De maneira equivocada. Tirou 1x12 lá. Menor que 1. Não é, na verdade, não é menor. É a partir de. Para que vocês não precisassem colocar menor igual, sabe? Menor igual. Aí eu dei um jeito de configurar para ficar a partir de. Ou seja, então tudo que eu colocar é a partir de. Tá? A partir de 1 para baixo. A partir de 1 para cima. Tá? Então, não precisa aplicar filtros aqui nessas informações que não há sentido, muito sentido, pelo menos imagino eu, em aplicar, tá? Quer aplicar um filtro geral em tudo quanto é a tabela? Você vem aqui e coloca, por exemplo, GRE. Vai ficar só os jogos da Grécia, que esqueci do acento, mas se eu colocar um i ali, ó, GRE, vai ficar só os jogos da Grécia, tá? Aqui, ó. Aqui você vai aplicar esse filtro total, tá? Que eu vou tirar pra gente voltar ao raciocínio aqui. Aí beleza. Onde eu vou aplicar esses filtros? Lá naquelas coisas relevantes que a gente viu aqui sobre porcentagem. Por exemplo, aqui, por exemplo, tudo que é numérico, eu posso aplicar filtro, tá? Por exemplo, aqui, ó, no pontos away, eu posso sim escolher um time que tem uma boa porcentagem, sabe? Ele venha pontuando bem no campeonato e bem colocado. Ou seja, eu posso escolher isso aqui quando ele está entre, tá? Ó, vou explicar os três sinais ali que eu consegui para reduzir para três sinais, ó. De para baixo e de para cima e entre, entendeu? De um número para cima, de um número para baixo ou entre, tá? Primeiro eu vou fazer o entre. Então eu quero colocações entre o quinto e o décimo, tá? Então, a partir do quinto até o décimo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 5 traço 10. E funciona tanto com traço quanto com sinal de menos, tá? Pode usar o teclado numérico. Eu fiz também, deu um jeito de. Todos têm o mesmo sentido também. Na verdade, no teclado eles têm o mesmo sentido, tá? Aí ficou ali, ó. Ficou 8, tá? Agora se eu botar 15, já aparecem os jogos com 14 ali, ó, tá? Quantidade de jogos home, tá? Então eu quero de 5 a 15, ou eu quero agora de 5 para cima. Então eu boto, ó, o sinal, ó, esse tracinho para lá, ó, de 5 para cima, todos aparecem. Então agora eu quero de 10 para cima. O de 8 sai fora. Então eu quero de 15 para cima. Não, não é de 105, não é de 15. 15 para cima. Pronto, ficou ali de 15 para cima. Entendeu? Aqui se aplicou o filtro. Agora aqui é o seguinte, ó, eu vou aplicar um filtro bem interessante aqui, ó. Eu quero as colocações, ou seja, eu quero do quinto para o primeiro colocado. Então, eu quero que os meus mandantes estejam nas 5 melhores colocações do campeonato, tá? Eu quero, né? Eu vou tirar, eu tô pensando em tirar isso aqui para mim poder dizer que eu quero campeonatos que tenham mais de 10 times na competição, isso. Eu tô pensando nisso. Eu nunca usei essa métrica, mas eu tô pensando em tirar aquele 1x ali para isso aqui ficar numérico, né? Só teria que adicionar outra coluna e por adicionar uma coluna aqui nesse meio não vai ser fácil. Vai ser trabalhoso porque tem todo um projeto de ciência de dados por trás disso aqui, bot de scrapping, de coleta de dados que tem que mudar e tudo. Mas enfim, quem sabe. Então vamos lá. Eu quero do quinto para baixo, quero os melhores 5 colocados, tá? E eu quero os piores colocados. Então eu quero os 5 primeiros enfrentando sempre time de 10 para cima, tá ligado? Então ó, eu fiquei com o segundo colocado contra um 11º ali, ó. Então eu tenho o Opatija lá da Croácia contra o Bigelo BRDO ali. Não sei nem quem é qual o nome, enfim.
Eu fiz um filtro aqui já, de colocação. Mas beleza, eu vou deixar esse filtro de colocação mais em aberto. Vou colocar aqui que eu quero só os 8 primeiros colocados, né? Os 8 primeiros colocados. E vou partir para os outros filtros ali. Ah, eu posso dizer aqui também que eu quero que o campeonato já tenha pelo menos, né, 5 jogos, ou seja, 5 para mais. Eu vou colocar aqui de 9 para mais, só para excluir um jogo ali, ó, de 9 para mais, tá? E agora eu vou, né, ó, pam, aqui nas colunas, tá? Aqui, por exemplo, eu posso dizer a minha situação de odd, tá? Eu posso dizer que eu quero odds abaixo de 2, tá? Então, de 2 para baixo, né? De 2 para baixo, tá? Eu vou pegar aí odd de 2 para baixo. Na verdade, eu vou pegar a odd de 1.90 para baixo. É, pode ser, 1.90. 1.90. Ah, lembre-se de usar ponto, tá? Nunca vírgula. Ah, eu coloquei ponto, tá? A vírgula não vai funcionar por quê? Porque vírgula manda código, tá? Então eu não aceito filtragem com vírgula para não mandar código para dentro do banco de dados, tá? Alguém malicioso vir e mandar uma porra de um código para lá, ferra o banco de dados todinho. Se bem que eu tenho um supercap, mas ferra, tá? Então já proibi vírgula. Beleza, eu posso dizer também aqui que eu quero agora visitantes com odd acima de 4, né? Aí vai ficar só um. Vamos tirar esse filtro para a gente ficar mais tranquilo em termos aqui ter pelo menos 2 jogos para continuar nosso raciocínio. Aqui eu posso dizer que eu quero pelo menos 8 jogos analisados. Eu vou colocar 7 para que ele continuar. 8 jogos analisados, né? Eu vou dizer que eu quero que o número de vitórias, né, dos jogos analisados em casa, do time da casa, seja pelo menos de 80%, tá? Vou deixar só um ali, vou baixar para que ele continuar 70%, né? Então, as vitórias dos jogos analisados em casa são de pelo menos 70%. E vou dizer que eu quero que ele abra o placar, aquilo ali abre o placar em 57% das partidas, né? Vai excluir de qualquer jeito aquele jogo, né? Então eu quero que ele abra o placar em pelo menos 80% das partidas. Pronto. Beleza, eu tô aqui no dia 15, ó. Veja que eu tô no dia 15. Uma coisa interessante, se você der um F5, você limpa todos os filtros, regenera tudo. Porém, se você não der o F5 e ficar só trocando de data, ó, vou pro dia 14, o filtro se mantém. Ó, dia 14, nenhum jogo. Dia 13, nenhum jogo, dia 13 também, tá? Tem que botar uma mensagem que ele concluiu a busca para poder a gente saber. Dia 12, foram 10 linhas. Aqui, ó, 10 linhas, 10 linhas. Nenhum jogo também nessa condição. Dia 11, dia 11 foram 27 linhas. Nenhum jogo nessa condição. Ah, vai ter que ter algum jogo. Dia 10, foram. Ah, dia 10 tem. Aí, ó. Dia 10, 191 jogos. Só teve 3 jogos nessa condição, sabe? 3 jogos nessa condição. Vou ter que colocar também o número de jogos visíveis para poder ficar mais fácil o raciocínio aqui. Mas veja, ó, quais foram os jogos aqui, ó? Foram Universidade de Chile contra o Everton, foi o Slavia Praga contra o Carvina, foi o PLZN, que eu acho que saiu, agora eu não sei se é o Estrela, né? Contra o Bohemians, né? Por esses jogos aí que teve aquela condição. Ah, quais são as condições aqui, ó? Está entre os 8 melhores colocados do campeonato, né? Ter uma quantidade maior que 9 jogos já jogados no campeonato, seja ele casa ou fora, né? Ali já é casa ou fora, tá? Ter uma odd abaixo de 1.90, tá? Veja que as odds ali estão tudo abaixo de 1.90. Ter mais de 7 jogos analisados na condição casa, tá? Na condição casa. E ter vencido pelo menos 70%, né? 70 para cima, por cento dos jogos em casa, veja que ali é 87, 85 e 100. E, né, dos jogos que venceu em casa, né, nesse filtro todo a gente tem a condição também de que ele fazendo o primeiro gol tem que ser de 85%. Aí uma coisa interessante, vou trabalhar lei zebra só nesse filtrinho ali, ó. Vou trabalhar lei zebra, né? Beleza, vou vir aqui, ó. Aí eu já sou experiente no mercado, eu sei que o lei zebra ele tira ali 3 para 1. Ficando muito ruim, 4 para 1. Beleza, 4 para 1. Beleza, eu tenho aqui uma coluna, ó. Se atentem
a isso aqui, ó. Para você fazer uma mera precificação. Isso aqui já é o tal do valor esperado positivo que você consegue calcular aqui de maneira um pouquinho genérica, mas boa também, ó. Eu vejo aqui, ó, que eu tive o primeiro gol aos 3 minutos, ó. Essas colunas aqui são isso, ó. Vou editar elas para vocês. Ó, o primeiro gol foi aos 3 minutos. O primeiro gol desse jogo foi, ó, do contra o Carvina aqui, ó, foi aos 20 minutos. E aqui, ó, eu tive o primeiro gol aos 9 minutos. Veja que com aquele filtrinho que a gente fez, né, não vai ter jogo todo dia, principalmente nessa data FIFA, né? Mas que os que teve, ó, veja onde veio parar aqui os gols, tá? Então vamos supor que eu perda 4-1, né? Aqui eu ganhei um, né? Aqui eu ganhei um, aqui eu ganhei um. Total 3, né? Vamos supor que um desses tivesse dado ruim, tivesse tomado o gol. Eu vou botar aqui 4? Não, não vou botar 4, vai tomar 6. Vou botar menos 4. Menos 4, ó, fiquei lá, negativo menos 2. Essa coluna é para você fazer essa precificaçãozinha, tá ligado? Só aqui no olho, conforme você vê e você já tem um conhecimento da sua, do mercado que você trabalha, né? E aqui eu tenho o placar, os placares, né, ó, do primeiro tempo, do segundo tempo, né, e do jogo todo. Então o primeiro tempo foi 1-0, segundo tempo foi 0-1, o jogo todo foi 1-1. Primeiro tempo 1-0, segundo tempo 4-1, fim de jogo 5-1. Primeiro tempo 2-0, segundo tempo 0-0, fim de jogo 2-0, tá? Aqui eu tenho minhas colunas, né, de estratégias, tá? Ó, daqui para aqui são minhas colunas de estratégias, tá? Então veja que eu tenho aqui, ó, longa, tenho o meu lei zebra aqui, ó, marcado, ó, longa para esse e lei zebra para esse. Veja que o longa aqui, ó, é porque ele faz e amplia, tá? Eu fiz aqueles filtros lá porque eu já sabia que ia cair uns jogos meus aqui, tá? Então, ó, veja que ele fez o primeiro e fez o segundo, ampliou. No meu lei zebra, veja que ele fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Não sei, tem um ali, né? Não sei que hora ele tomou. O primeiro ele fez. A gente já viu lá no minuto que o primeiro ele fez, tá? E nos meus raizitos aqui, ó. Nos meus raizitos, tanto o raizito com S que o raizito com Z, bateu. Só de eu olhar pro placar, eu bateu. Essa estratégia é aquela estratégia que me dá mais dinheiro, né? Ó, o raizito aqui, ó. Aqui bateu, mas não bateu cheio, né? Aqui bateu, mas não bateu cheio. Não, aqui é. Não, aqui bateu pré-live. Se eu tivesse entrado pré-live. Aqui também só teria batido pré-live. Aqui também só teria batido pré-live. Aqui, na verdade, o raizito bateu, mas não bateu cheio. Exatamente. O 1 a 1 ele me dá posicionamento, mas ele bate, mas não bate cheio. Porque eu teria ganhado em um posicionamento e teria perdido o que eu ganhei no primeiro posicionamento no outro. Tá? Se eu tivesse me posicionado no outro. Mas não teria odd também. Então, porque foi 1 a 1. Normalmente esse 1 a 1 só vai ter odd lá no começo do jogo, quando o jogo é muito equilibrado. Tá? E esse aqui nem tem raizito, ó. Então eu nem teria feito raizito nesse aqui. O raizito seria nesses dois aqui, ó. Entendeu? O raizito ele se aplica muito quando o favorito toma o gol, tá? Tem a ver com remontada. Aí eu faço eu coloco 90% no CS e 10% no match odds, tá? Enfim, tá explicado aqui os filtros, tá? Dá para fazer vários filtros, dá para brincar de várias maneiras. Eu vou trazer extensão onde seus filtros vão ficar guardados, vão ficar gravados, tá? Aqui, conforme você vai adicionando um filtro, você já vai vendo tanto de jogos que vai ficando dentro daquela abrangência que você está colocando, tá? Então aqui, ó, veja que a gente tem 191 jogos e só tem 3, né? Então aqui, ó, eu vou dar um F5 para limpar e eu vejo que lá no dia 10, né? Eu vou lá no dia 10 de novo, ó. Vou buscar. Tô com os filtros todos limpos, ó. Dá uma demoradinha. Pronto, 191 jogos. Tô aqui, ó, com 191 jogos. Tem torneio, só torneio bom, só torneio de pontos corridos, só torneio que os times da casa, né, nos que eu foco, costumam se manter bem dentro das estratégias que eu trabalho, tá? As estratégias em si, eu ainda não compartilho, tá? Eu ainda tô aqui com essa situação desse flutuante aqui em cima da tabela
Eu ainda não prendi esse cabeçalho. Também nem sei se vou prender, tá? Eu até achei da hora, assim. Eu fiz de propósito, né? Eu deixei ele flutuante de propósito. Porque quando eu puxava aqui para baixo, sumia aquelas informações e eu queria continuar vendo elas. Eu não queria que elas sumissem, sabe? Mas aqui eu posso também botar elas fixas e a tabela entrar embaixo delas sem aparecer, né? Igual eu fiz com a coluna ali. Mas enfim, tá aqui, né? Vou aplicar um outro filtrozinho aqui rapidão, só de bagulho de over, tentar achar uma situação over aqui, ó. Situação over, vamos lá. Situação over, o que seria uma situação over para jogos? Então aqui eu quero, vamos lá, volta aqui, volta aqui. Eu quero o time que faz pelo menos um gol, pelo menos um gol? Não, dois gols, pelo menos dois gols. Faz e sofre ou só faz? Eu vou pegar faz e sofre. Faz e sofre, que aí eu vou no 0,5 eu vou fazer um filtro maior que 80%. Né? Vou aqui, maior que 80%. Como tem, ó, eu já cliquei o maior que 80%. Como tem 191 jogo, o processador, o navegador, ele demora. E minha máquina, gente, modéstia à parte, minha máquina é muito potente. É uma máquina de programador. Eu demorei 10 anos para comprar esse computador. Nas configurações que eu tenho ele hoje, entendeu? Não é uma máquina fraca. Só que tem muita gente que menospreza o Excel sem conhecer. Enquanto aqui não roda 100 linhas de dados, no Excel eu rodo 2000 na minha máquina sem travar do jeito que o navegador trava. Então, assim, navegador para você fazer firula, né? É a melhor ferramenta que tem. Fazer exibição, lidar com React. Você vê que eu usei pouco React aqui. Mas lidar com React, tipo aquele jQuery, aquele negócio que eu faço ali na lateral, esse negócio que eu jQuery, Ajax para carregamento, filtro, etc. Show de bola. Agora, em tratamento de dados, o Excel é a ferramenta mais poderosa que eu conheço. Acessível para todo mundo, né? Acessível para todo mundo. O navegador, o navegador, ele não tem 20% da capacidade do Excel. E tem nego aí fazendo propagandas vamos dizer assim, de estudos menosprezando o Excel. E eu acho isso uma falta de conhecimento que chega a me dar risada, sabe? Eu vou até abrir o Excel aqui ó, com, vamos lá, 1000 linhas de dados. E vocês vão ver o Excel sem travar. Tá aqui, ó. Olha, vamos ver quantas linhas tem, ó. 1133 linhas de dados. Já esse mês, ó. Ó o Excel rodando. Pra tudo quanto é que lugar. Lá tem 180, ó. Ó, dando zoom. Vou aplicar um filtro aqui, ó. Aplicar um filtro aqui de Brasil. Brasil. Isso, pá. Aí, ó. Ó a rapidez. Ó a rapidez do Excel. E o cara dizer que, claro, é o Office 365, é o mais pancada que tem, tá? Beleza. Mas o Excel não perde em nada para ciência de dados, para o navegador. Na verdade, o navegador não serve para fazer ciência de dados. Tem que fazer isso com JavaScript e PHP no back-end e mandar para o front. Só que o front não aguenta com a quantidade de informação. Se eu botar 1000 linhas de dados aqui, eu posso esperar 24 horas. É assim, o bom dele é que ele não trava. Ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ele pode demorar um ano, mas ele vai fazendo e vai te dar uma resposta, se o código estiver correto, tá? Ele não vai travar. O Excel trava? Também não. O Excel vai te dar a resposta. Agora, tem coisas que se você botar um loop infinito, já diz o nome, loop infinito. Não vai terminar nunca, né? Enfim, voltamos aqui, ó, pro filtro over, tá? Então, essa travadinha faz parte porque a gente tem 191 linhas e o meninão aqui ele serve para fazer firula, não serve para fazer ciência de dados, tá? Então vamos lá. E eu estou fazendo assim, meio que uma ciência de dados no navegador, né? Vamos lá. Eu vou querer tomando em pelo menos 50. Vamos ver o que tá, 50%. Já tem bastante jogo aqui, ó, 50%. Dá pra gente aumentar? Dá, 60. 60.
Vamos lá, 60. Já diminuiu um pouquinho. Eu tenho que botar o número de linhas que fica mesmo pra gente ter uma noção. 70. Faz em 80 e toma em 70. Vamos lá. Isso. Ó, já deu uma filtrada boa aqui. Beleza. Agora eu vou lá pro meu adversário. Vou colocar 4 linhazinhas de filtro. Vamos lá pra coluna azul. Coluna azul aqui eu quero o visitante fazendo em pelo menos 50. Fazendo em pelo menos 50 e tomando em pelo menos 50 também. Vamos ver como é que vai ficar esse filtro. Ah, já tem menos jogos, ó. Ela já acabou aqui, ó. Beleza. Eu vou botar aqui isso aqui maior, vou botar 80 também. Pegar dois times marcador. Marque e tome mais de 50. Ó, já ficou pouquinho aqui, ó. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jogos com essa tendência. Aí eu já. Se bem que aqui eu tenho 200 jogos, né? Se eu passar isso aqui pro dia 9, vamos ver quantos jogos vai ficar. Ficou uma quantidadezinha legal também. 222 jogos, né? Confrontos teve no dia 9. Teve mais jogo do que no dia 10. E teve menos selecionados, né? Então vamos lá. Aqui tem França, Estados Unidos, bastante Alemanha, Portugal, Paraná. Beleza? Vamos lá ver o que o filtro nos deu de... Vamos supor que eu pegasse aqui. Eita, gol em tudo quanto é jogo, ó. Gol teve em tudo quanto é jogo. Olha os placares. Tudo. Ó, over 2.5, não. Não, sim, sim, não, sim. Vamos lá. Over 2.5 desses jogos. Vamos ver qual é a odd inicial lá dos jogos? Pra gente ver mais ou menos como é que tava o over 2.5. No meu banco de dados eu tenho odds para isso também, tá, gente? Só não vai estar disponível ainda. Aqui eu tenho odds de 1.70, 70, 1.40. Tem um jogo ali sem odd da República Tcheca. Odd 12 aqui. Tem uns favoritos fora de casa aqui, beleza. Vamos pegar só favorito em casa, vamos pegar favorito fora de casa. Vamos mexer em odd? Não vamos mexer em odd não. Vamos ver como é que ficou assim mesmo. Tá? Vou clicar. Ó, eu vou clicar, ó. Como é muita coluna, gente, a gente clica aqui, ó. A gente clica aqui, ó, na barra lateral, aqui no final, que ela vai rápido, tá? Clicou aqui, vamos lá. Over 2,5 pagando 50%. É uma odd até que baixa para a gente pensar aqui que vai ter, né? Então aqui eu ganhei 50%, né? Aqui eu perdi 100, né? Aqui eu perdi 100. Aqui eu ganhei 50%. Ih, tá dando ruim. Aqui eu ganhei 50%. Aqui eu perdi 100%. Aqui eu ganhei 50%. Aqui eu perdi 100%. Aqui eu ganhei 50%. E veja que a soma tá indo lá, ó. Tô em menos 150. Não tá bom não essa lista. Aqui eu ganhei mais 50. Aqui eu ganhei mais 50. Eita que tá virando o jogo. Aqui eu ganhei mais 50. Ó, e zerou. Aqui eu ganhei mais 50. Aqui eu já perdi. Aqui eu perdi. Eita, aqui eu perdi 100. Aqui eu ganhei 50 e aqui eu ganhei 50. Aí, ó, rapaz, fiz uma lista over, velho. Fiz uma lista over aqui, ó, ao vivo. Aí, ó, total. Meia stake ganha. Meia stake ganha. Tá ruim. Deu bom. Deu bom. Vamos pro próximo dia. Ó, no dia 9, ganhei meia stake no meu over, tá? Vamos lá. Ó, e eu acho que paga mais, hein, gente? Eu acho que paga mais. Grave essa lista aí que eu acho que paga mais, tá? Vamos lá. Vamos pro dia 10. Vamos pro dia 10. Vamos lá. Eita, vamos lá. Menos 100. Já comecei assim. 50. 50. Menos 100. Eita, menos 100. Pagou muito pouco ontem. Tinha que ter dado uma margem maior. Quanto será que paga o e-mail? Pô, a gente tem que ter noção dessa odd. Menos 100. Menos 100. 50.
50. Como é que a gente tá lá? Menos 200. Ave Maria. 50. Menos 150. 50. Ai, meu Deus. Menos 100. 50. Eita, esse não saiu nada. Ô, louco. Menos 100. Ah, não. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. 50. Menos 100. Menos 100. É. Vai ter que caber uma leiturinha de jogo aqui. Meu, a gente ficou lá menos 500 conto. Não, dá não. Esquece essa lista. Esquece, esquece, esquece. Ah, vamos botar um parâmetrozinho de... Ah, a gente tem que apagar esse filtro, hein? Se a gente aplicar um parâmetro... Vamos ver, vamos aplicar um parâmetro para ver se diminui lá. Uma coisa que eu não testei, ó. Vamos lá, a gente vai aplicar um filtro de odd. Um filtro de odd. Eu quero aqui sempre odd abaixo de 2. Beleza, ó, não tirou os quinhentão de lá, tá? Continuou os quinhentão lá. Então aqui a gente vai ter que apagar ou dar um F5 e aplicar todos os filtros de novo. Como eu nem lembro mais do filtro, então eu vou preferir apagar lá, tá? Eu vou preferir apagar as colunas aqui. Vou ter que trabalhar isso aqui também. Deleta. Aí ela trabalha, mas vamos lá. Deleta, 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 deleta. Eu pensando que tinha achado. Ah, over e under é sempre nessa, né? Um dia dá 10 stake, outro dia te tira 50. Pra quem não sabe apostar, óbvio, né? Pra quem sabe, os caras vas forra. Tá, eu quero de 2 pra baixo. Quero de 2 pra baixo, menos jogos, trabalhar mais tranquilo. Vou lá na minha coluna. Aqui eu já tenho, ó, 50 no bolso. Aqui eu já tenho 50. Aqui eu já tenho menos 100, mas foi por pouco, hein? Aqui eu já tenho 50. Aí, ó. Ah, achei o ouro, rapaz. 50, 50, menos 100. Rapaz, saí perdendo ainda. 150. Perdi 200, ganhei 100, 250. É, tem alguma coisa errada aqui, tem algum filtro aplicado. Porque aqui eu ganhei 100, aqui eu perdi. Aqui eu ganhei 100, aqui eu perdi. Eu ganhei 50 nessa dinâmica aqui. Ah, eu esqueci de apagar algum filtro. Olha lá, tem menos 200 lá já, ó. Tem menos 200. Eu esqueci de apagar alguma coisa. Vamos voltar aqui. Pô, se tem menos 200 e lá eu dei menos 50, 150, então ganhei 50 mesmo, como eu tinha dito. 2 para baixo. Eu ganhei 50, pô. Cadê? Ah, tá vendo? Os dois primeiros aqui eu não apaguei, ó. Nem vi. Isso aí, ó. Nada que um bom cálculo de cabeça também, ó. Parada tem que fazer sentido. Cadê a odd? Cadê a odd? Vamos lá, odd. Odd, odd, odd. Ah, aqui. Menos de 2. Menos de 2. De 2 para baixo, né? De 2 para baixo. Eu ainda não acostumei com isso também. De 2 para baixo. É isso aí. É o que tinha dado lá. 50, 50, menos 100. 50, 50, 50, menos 100. Agora vamos ver que se lá no dia 9 os campos ficaram preenchidos ainda. Ficou, tem 50 lá de lucro. E aqui, ó, apareceu outros jogos. Se eu botar 50 aqui, ó, zerou. Zerou, zerou sim, ó. Só mudar a data que zerou. Ficou ali meio que congeladinho, mas quando você bota aqui, ó, ele faz o cálculo de novo e zera. Então aqui, ó, menos 100.
Rapaz, achei, ó. Ô, louco. Quanto jogo over é esse, ó? Rapaz, eu fiz quanto aqui? Aqui eu fiz 100zão, ó. Aqui eu fiz 100. Pois é, ó. Tá aí o filtro over. É só adicionar o parâmetro de odd lá, que deu bom. Ah, tá feito o filtro over. Bom, rapaziada, a brincadeira era essa aqui, tá? Espero que, brincadeira entre aspas, né? É uma ferramenta super poderosa e muito séria. Espero que vocês se divirtam aí com ela, que traga valor aí pro trade de vocês. E é só acessar, ó, RaiZTrader.com e lá, né, no RaiZTrader.com, você vai clicar aqui, ó, em Minecraft Homes até 15 jogos. Tá? Vai ter o Minecraft Homes que ele vai analisar no máximo 5 jogos, vai ter o Minecraft Homes que ele vai analisar no máximo 10 jogos, tá? Então, vai ter essas três partes. Por enquanto, só tem a parte que é a que eu uso, que foi mais fácil subir, né? Então, é isso. E se vocês quiserem ir direto para a página, é raistrader.com barra dados15.php, tá? Por enquanto tá assim. É isso aí. Até a próxima. Espero que vocês aproveitem aí a ferramenta. É só acessar o site e utilizar.